Eu acho que as pessoas que ensinam a lei da atração não querem que você descubra isso. Mas, honestamente, eu preciso te contar. Sério, um monte de gente te ensina que você precisa pensar positivo sobre a sua vida. Você precisa declarar as coisas que você quer. Se quando a coisa tá dando errado, você tem que pensar na coisa dando certo. Se você tá precisando de dinheiro, você tem que pensar não na falta de dinheiro, mas pensar em ter dinheiro. Mas, gente, eu sei que você tá aqui, provavelmente você já tentou fazer tudo isso. E por que não tá dando certo, né? Essa é a pergunta. Eu tento pensar positivo. Eu tento pensar, por exemplo, que eu tô com dinheiro na conta. Mas por que eu não consigo? Será que não funciona pra mim? Eu acho que, na verdade, o problema sou eu. Até funciona para as outras pessoas, mas isso não tá funcionando pra mim. Isso não funciona pra mim. Não dá certo pra mim. Pode dar certo pra quem tá ensinando. Pra outras pessoas que estão fazendo, mas pra mim não. Não é o problema, não é você. Tá? Como eu te falei, eu não sei se é má vontade ou se é falta de conhecimento. Mas a questão não é você. Por que não funciona quando você tá com um problema e não funciona? E por que para as outras pessoas funciona, né? Também. Porque às vezes você pode pensar, a pessoa tá mentindo? Não. A pessoa não tá mentindo. Às vezes não é má vontade. É só o fato dela não saber. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Quando você tá pensando, por exemplo, né? Você tá passando por um problema de dívida, tá sem dinheiro para fazer as coisas que você quer, tá se sentindo limitada, irritada, estressada muitas vezes, porque tem que fazer algo que você não gosta, porque tem que trabalhar sem estar com vontade ou tá super cansado, pelo fato do dinheiro não dar, enfim, você tá com esse sentimento ruim aí todo. O que acontece? Esse sentimento já está em você e provavelmente não começou ontem. Talvez você seja uma pessoa que veio de uma família que sempre teve problema financeiro, que sempre teve que correr atrás das coisas, que já está com esse cansaço mesmo emocional, sabe? Dessa situação, se prorrogando, se protelando, se arrastando ao longo da sua vida. E aí o que acontece, né? Essa carga emocional é muito grande, tá? E aí, para você entender direitinho, eu vou facilitar aqui para você com um exemplo. Imagina que existe uma gaveta na sua casa, onde tem várias pastas dentro dessa gaveta. Cada pasta dessa é um assunto da sua vida, tá? E aí tem a pasta do dinheiro, família, relacionamento. Dentro dessa pasta tem todos os pensamentos que você já pensou sobre esse assunto. Tanto os bons quanto os ruins. Aquela vez que você conseguiu ganhar um dinheiro extra, que você pegou aquele dinheiro e pôde comprar as coisas que você queria, tá essa lembrança dentro dessa pasta. E junto com ela, tá todas aquelas vezes que você passou por um problema financeiro, a irritação, sentimento de raiva, de cansaço, tá tudo dentro dessa pasta. E aí o que acontece? Quando você pega essa pasta, por exemplo, a pasta do dinheiro, por mais que você tente pensar nas coisas boas, né, sobre ter dinheiro, você tente pensar no lado positivo da moeda, ou seja, como é bom ter dinheiro, se eu conseguisse ter dinheiro, tudo isso que as pessoas ensinam, né, como seria você ter a quantidade de dinheiro que você quer, enfim. Por mais que você tente pensar nisso, o que acontece é que, talvez, quando você pensa nisso, dentro da sua pastinha lá de dinheiro, já esteja ancorado. Eu já tentei isso antes, eu não consegui. Isso nunca funciona pra mim. Eu já tô assim há muito tempo. Eu tô cansada. Então, quando você tá fazendo isso, por mais que pareça que você tá pensando positivo, você pegou essa pastinha do dinheiro que tá cheia de pensamento negativo também, que foi o que você reverberou por muito tempo na sua vida e começa a ativar eles. Por quê? Você não consegue, pelo fato de ter pensado muito tempo sobre esse assunto de forma negativa e ter vivido muito tempo situações negativas em relação a isso, você não consegue ter um pensamento puro, positivo. Quando você pensa nisso, normalmente você ativa um outro pensamento junto. Se você pensa, por exemplo, como seria bom ter uma quantidade de dinheiro que resolvesse minha vida. Aí você pensa nisso e junto com esse pensamento vem, mas nunca aconteceu, eu sempre sonhei com isso. Você começa a sentir a frustração das vezes que você sonhou e não realizou, junto com esse pensamento. Quando você pensa, por exemplo, como seria bom, né, a quantidade de dinheiro que você teria, não sei o quê, e possibilidade de fazer outras coisas, você pensa também em todas as coisas que você tentou fazer e que não deram certo, o cansaço que foi e o estresse que foi. Percebeu o que eu quero dizer aqui? Toda vez que você pega nessa sacolinha, né, nessa pasta do assunto dinheiro, você não consegue mais separar a parte boa da parte ruim. Geralmente você pega as duas. Então, toda vez que você tenta fazer as práticas e técnicas de lei da atração, ao invés de você melhorar a sua situação, você acaba muitas vezes piorando, entendeu? Porque sem perceber, você ativa muito mais o lado da moeda de não ter dinheiro do que o lado da moeda de ter dinheiro, o sentimento de ter.
Talvez você nem conheça qual seja o sentimento de ter dinheiro com liberdade, satisfação, abundância, sem precisar se preocupar, com segurança também, sem precisar ficar pensando no dia amanhã, entendeu? E aí, isso também já explica por que as pessoas que às vezes fazem a técnica, né, e têm resultado, conseguem fazer. Porque normalmente essas pessoas conseguem focar no puro pensamento relacionado àquele assunto. Ou porque na experiência delas, elas têm uma base que consiga fazer isso, ou porque elas conseguem separar muito bem e só focar na parte positiva da moeda sem ativar a resistência, que são os pensamentos negativos. Percebeu? Entendeu? É por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu fiz e consegui, elas não estão mentindo. Por isso que as pessoas te ensinam a fazer isso. Porque para elas realmente funcionou. Mas agora para você, se isso não está funcionando, o que você vai fazer? Vamos lá, aqui vem o grande pulo do gato. A grande coisa da lei da atração não é você consertar um pensamento negativo para um pensamento positivo. Não, você não precisa fazer isso. É você sair daquele assunto que está fazendo com que você se sinta mal. Quando você pensa em dinheiro, você se sente mal. Você emana um sentimento de escassez e aí você fica nesse ciclo que você não consegue sair, tá? Então, o que você tem que fazer? Evitar pensar em dinheiro. Pensar quando for necessário, porque tem momentos da nossa vida que a gente precisa pensar na hora de comprar alguma coisa, na hora de resolver alguma coisa, na hora de pagar alguma coisa. Tem que pensar, não tem o que fazer. Só que tem momentos que a gente fica tentando consertar o problema. E esses momentos onde a gente tenta consertar o problema são muito maiores. O tempo que a gente gasta e a carga emocional que a gente gasta tentando consertar o problema, antes de dormir todos os dias, o tempo de pausa, ficar sempre pensando em resolver, esses momentos é que a gente pode evitar pensar. Que eles que estão causando a merda. Pode ter 100% de certeza, tá? Na hora que você vai fazer alguma coisa, você ainda consegue se distrair, fazer um pouquinho. Mas no momento que você fica ali tentando resolver o problema, é onde você acaba criando mais problema. Quando você fica vendo vídeo de lei da atração para resolver problema com dinheiro e não consegue, é aí que tá o problema, entendeu? Nesse tempo que você gasta tentando resolver, esse você pode evitar. Na prática, ali no dia a dia, tem coisa que não dá para evitar, mas esse tempo você consegue evitar. Você consegue arrumar uma solução para não pensar. E aí, o que você faz? Quando a sua mente, muitas vezes, né, vai para esse lugar? Porque eu sei, não é também porque você quer. A sua mente tende a ir para esse lugar de tentar consertar, pensar na solução, buscar uma técnica, algo prático. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar pensar alguma coisa, se envolver num outro assunto que não tenha nada a ver com dinheiro, mas que faça você se sentir um pouco melhor. A grande coisa é essa. A lei da atração não está falando, você tem que pensar pensamentos bonitos sobre dinheiro, abundância, tem que configurar suas crenças. Você já tentou. Me diz se você não tentou reconfigurar todas as suas crenças, que resultado deu? Não é sobre isso. É sobre sair do assunto. Se eu não estou emanando o sentimento de escassez, como o eu verdadeiro que sou é pura abundância, prosperidade, saúde, satisfação, bem-estar, o que acontece é que quando eu paro de bloquear essa energia poderosa que eu sou, que é só coisa boa, ela surge da minha vida. A gente pensa às vezes, mas eu tenho que me tornar pessoa. Não, você não tem, você é. Só tem que parar de bloquear a energia que você é. Vamos lá, para ficar fácil de entender aqui. O que acontece com a gente que mora aqui no Brasil, né? Todo dia nasce sol ou não? Se você pensou rápido, falei, não, tem dia que tá nublado. Não, peraí. O sol nasce ou não nasce todos os dias? Ele nasce. Tem dia que o clima tá nublado, ou seja, tem nuvem no céu que bloqueia o sol. Mas o sol nasce todo dia? Nasce. Se não tivesse nuvem, o que aconteceria? Todos os dias a gente veria o sol? Todos os dias a gente veria o sol. O que faz a gente não ver o sol são as nuvens. O sol existe. A mesma coisa. Você tem uma abundância infinita dentro de você, tem. Saúde infinita, tem. Alegria infinita, tem. Bem-estar infinito, tem. O que acontece? As nuvens. Quais são as nuvens? Meu Deus do céu, e agora que eu faço? Eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? É muito difícil, é muito duro, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais trabalhar nisso, mas eu tenho que trabalhar nisso porque eu não tenho mais dinheiro. Esse tipo de pensamento são as nuvens. Eu preciso criar o sol ou eu preciso tirar a nuvem? Eu preciso tirar a nuvem, porque o sol já existe. Então, não se trata de ter pensamentos de abundância. Pega isso aqui e anota. Não se trata de ter pensamentos de abundância. Se trata de diminuir os pensamentos de escassez. Então, se eu pensar em qualquer outra coisa que não seja relacionada a dinheiro e que seja um pensamento gostosinho de pensar, vai fazer com que o sol surja. Voltando para o nosso exemplo de sol aqui. Aquele dia que não tem muita nuvem no céu.
Aí o sol tá lá bonitinho, passa uma nuvem por cima. O vento sopra um pouquinho, a nuvem sai de cima do sol, vem aquele solão na sua janela como se nunca tivesse um dia nublado. Não é assim? A mesma coisa aqui, tá? No momento que você para de bloquear o sol, ele aparece. Aline, como que eu desbloqueio o sol, então? Para de pensar nos assuntos que te doem, que te machucam. Se dinheiro foi um assunto que te doeu a vida inteira, enquanto você pensar nele, vai ser dor. Você entendeu? Porque é o que você já ancorou aí. Você ancorou que pensar em dinheiro dói. Você ancorou isso por muito tempo. Então, esquece esse assunto. Para de tentar resolver isso. Como é que você resolve? Pensando em outra coisa. Vamos lá. Tem algum lugar que você acha bonito? Não um lugar que você queira ir. Se você tivesse dinheiro, você iria. Não. Qualquer lugar. Pode ser o lugar da sua casa, da sua rua. Enfim, da praça. Não importa. Eu acho bonito aquele lugar. Por que você acha bonito aquele lugar? Porque tem uma árvore tão bonita, tem uma flor tão bonita. O jardim da vizinha eu acho muito bonito. É um jardim tão bonito, ela cuida todo dia, tem rosas vermelhas e blá, blá, blá. Esse assunto já é o suficiente. Aline, mas eu não tô pensando em consertar. Não, porque você acabou de desbloquear o sol. Aquele pensamento preocupante, toda aquela confusão que você tava, bloqueia o sol. Tirou o bloqueio do sol, o sol brilha. E aí o que tem que crescer, cresce, porque o sol já tá dentro de você. Você não tem que se tornar um sol, só tem que parar de bloquear o sol que você já é. Entendeu? Outro exemplo aqui. Tem aquele cantor seu favorito. Eu faço muito isso, às vezes, com pessoa que não tem nada a ver, sabe? Um assunto que não tenha resistência nenhuma. Ou seja, que não me causa nenhum desconforto. Ele tem um sorriso tão bonito, é uma pessoa tão legal, eu acho uma pessoa tão gentil. Eu só tô saindo do assunto. Sair daquele assunto que me incomodava. Isso é tudo que eu preciso fazer? Pois é tudo que você precisa fazer. Se você começar a fazer isso com consistência, o que vai acontecer? Mais sol vai brilhar, ou seja, mais abundância, prosperidade, alegria, satisfação, saúde, bem-estar. Tudo que você quer começa a fluir porque você parou de bloquear quem você é e que está prosperando, que já está dando certo. Entendeu? É mais simples do que você imagina. E eu sei que normalmente, quando a gente está preocupada, nossa mente fica tentando resolver. Então busca algo para se distrair. E não precisa forçar. Tá? Se no começo você perceber que a sua mente está indo muito para o lugar de tentar resolver, não tenta forçar. Não tenta forçar porque é pior. O que você vai fazer? Ela tá tentando resolver isso aqui, tá muito embrenhada. Começa a observar a sua mente. Observa o pensamento como se fosse o pensamento de alguém. Tá conversando com alguém. Aí você observa a pessoa falar. Não vai tentar conversar logo de uma vez, né? Responder. Observa. Observa o tom de voz que a sua mente está te falando. Observa o que ela está te dizendo. Observa quais partes do seu corpo são afetadas por isso. Como é a sensação que causa no seu corpo. Quando você faz isso, você se distancia um pouco. Sem resistir ao pensamento. Se eu tento, por exemplo, mudar, não posso pensar nisso porque isso é perigoso, vai criar coisa ruim, eu estou resistindo e isso piora. Tá? Aí ao invés de você fazer isso, você observa. Aí observou, é só um pensamento. Põe a etiqueta. Isso é só um pensamento. Não coloca como verdade, que a gente acredita que é verdade. Mas só com o ato de você colocar a etiqueta é só um pensamento, diminui o peso do pensamento, te distancia dele. Você não está mais tão identificada com ele, tá? Com essa história que a sua mente está te contando. Aí vai buscar prestar atenção em outra coisa. Na parede que está à sua volta, no lugar que você está, porque você não está no momento presente, quando você está preso aí na sua mente. Você não está. Tá pensando nas porcarias que a sua mente está te falando. E nem está acontecendo, às vezes, nada do que você está pensando. Você está só antecipando preocupação. Então, olha, nossa, a parede é cinza, a flor é verde, tem veios mais verdes claros. Nossa, o formato dela parece um coração. Você começa a prestar atenção em tudo que está ao seu redor. Aos sons que estão ao seu redor, a sensação do lugar que você está sentado, se está quente, se está frio, qual parte do seu corpo está encostando nisso ou não, a sua respiração. E aí você começa a focar. E toda vez que a minha mente me distrair, para pensar nisso de novo, vou voltar para minha respiração. E vou voltar para prestar atenção no ambiente ao meu redor. O piso, o teto, a parede, ter consciência de onde você está. Às vezes a gente está tão preocupado que a gente nem lembra mais onde a gente está. Aí se alguém chega e fala com você, você toma até um susto, né? Você está tão viajando que você não está presente. Então você faz isso. Aí volta de novo. Volta de novo. Percebeu que melhorou um pouquinho? Faz isso que eu tô te falando. Ou você pode fazer uma outra coisa também aqui, que serve muito, tá? Vá fazer uma coisa que você tem que fazer. A mente tá lá falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, aquela preocupação, aquela confusão, mas você sabe que tem coisa que você tem que fazer. Sei lá, tem que arrumar o seu guarda-roupa, tem que arrumar o armário, tem que lavar a louça da pia, tem que, sei lá, colocar a roupa pra lavar, tem que tirar a roupa do varal. Vá fazer o que você tem que fazer e se concentra nisso. Fica completamente presente pra isso. Pra roupa que você tá fazendo,
tá lavando, pra peça de roupa, cada um que você põe dentro da máquina, pro sabão, pro cheiro do sabão, pro ambiente, aí você sai da sua mente. Você perceber que a sua energia vai ficar um pouco mais controlada e o som que estava na sua mente, que parece que está no volume máximo, vai diminuir. E o volume do ambiente, as pessoas falando, o ambiente vai ficar mais claro para você. Você trocou a faixa aí, saiu da preocupação e voltou para a realidade aqui. E aí você começa a se distrair. Agora que você voltou, que o som da sua mente não está tão perturbador, aí você vai buscar alguma coisa para você se sentir um pouco melhor, mas que não tem a ver com o assunto da sua vida. Vou focar, por exemplo, no fulano, beltrano, ciclano, algo que faça você se sentir bem, que não tenha resistência. De preferência, um assunto bem neutro. Um filme que você acha muito legal. Por que eu gosto desse filme? Ah, porque é tão divertido, tem umas cenas tão legais, nossa, o cenário é muito bonito. É isso, tá? Dessa forma, você tá melhorando a sua vibração sem ativar a resistência, tá bom? Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu like e, principalmente, compartilha com alguém. Tem muita gente que, às vezes, tá vendo Lua da Atração, parece que não tá tendo resultado, justamente porque não sabe disso. E eu acho que esse vídeo pode ajudar muita gente hoje, tá bom? Beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.